Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O CNT Notícias RS está no ar. Veja o que é destaque por aqui. Mutirão da Maturidade oferta 300 oportunidades de emprego para pessoas acima de 50 anos. 6 a cada 10 brasileiros têm medo de sofrer violência por causa de política. A população teme agressões físicas por escolhas partidárias. E ainda o uso excessivo de redes sociais pode afetar a relação com a felicidade. Isso e mais agora no CNT Notícias RS. Em Porto Alegre, o Mutirão da Maturidade ofertou vagas voltadas para pessoas acima de 50 anos que buscam complementar a renda da aposentadoria. Foram 289 vagas voltadas a pessoas em duas faixas etárias, com mais de 50 e com mais de 60 anos. Durante o dia, a unidade do Cine esteve lotada de candidatos. De um lado se chama e vem as empresas, de outro lado aqueles que precisam um emprego. E o momento específico aqui é exatamente aqueles que precisam de emprego com idade de 50 anos ou mais. E a experiência está dando bastante certo. O público mais jovem acaba gerando uma rotatividade maior nas empresas, então eles estão buscando as pessoas com mais experiência, 50 mais, 60 mais. Isso aí já é uma realidade. Por exemplo, nas redes de supermercados, tá? Se vocês vão no supermercado, vocês vão ver que as caixas já são senhoras. Então já é uma realidade, está aproveitando esse público. E eles, às vezes, foram empreendedores por um período e agora falta aquele tantinho para chegar na aposentadoria, quer fazer algo mais estável para estar recolhendo para o INSS ali e completar o ciclo e se aposentar. Os candidatos passam por uma triagem de acordo com o currículo e a experiência. 10 empresas parceiras tiveram entrevistas prévias com profissionais de recursos humanos no local. Aqui é uma conversa inicial, justamente para a gente conhecer um pouquinho do candidato, coletar alguns dados e informações e depois, na sequência, a gente realiza o processo seletivo com cada um deles nos respectivos setores de interesse. A idade de 50 a mais não é uma idade para se fechar portas, mas sim para abrir portas, né? Para assim, se abrir oportunidades para que eles também tenham oportunidade de crescimento e desenvolvimento dentro das equipes. O Luiz já é aposentado e quer uma renda extra. E ele até dá dicas para ir bem na entrevista. Bota uma melhor camisinha, melhor calça, melhor par de sapato e procura ter um diálogo legal para o cara ver, tu tem porte para a área que tu está procurando. A inflação oficial do Brasil deu sinais de desaceleração no mês de abril. O IBGE divulgou esta semana que o IPCA ficou em 0,67%. O que puxou esse resultado foram 2 itens essenciais no orçamento de qualquer família: comida e saúde. No acumulado do ano, a inflação oficial já chega a 2,6%. 0,67% já é um número menor do que o registrado em março, quando o índice foi de 0,88%. Mas apesar dessa queda no ritmo, o acumulado dos últimos 12 meses subiu para 4,39%, um patamar acima do que tínhamos até o mês passado. E é aqui no carrinho de compras que o brasileiro sentiu o maior impacto. O grupo de alimentação e bebidas subiu 1,34% em abril. Sozinho, ele foi responsável por quase metade de toda a inflação do mês. A situação é ainda mais apertada na alimentação em casa, alta de 1,64%. A cenoura disparou mais de 26%. O leite longa-vida subiu 13,66%. A cebola, 11,76%. E as carnes subiram 1,59%. Para quem come fora de casa, a alta foi menor, 0,59%. O cafezinho e o frango deram um pequeno alívio. O café moído caiu 2,30% e o frango em pedaços recuou 2,14%. Além da comida, o bolso sofreu com a alta nos produtos de cuidados pessoais. Em saúde e cuidados pessoais, que subiu 1,16%, o grupo com o segundo maior impacto no índice, 0,16 ponto percentual, o destaque fica com a alta de 1,77% nos produtos farmacêuticos, após a autorização do reajuste de até 3,81% nos preços dos medicamentos a partir de 1º de abril.
Na habitação, a variação foi de 0,63%. Teve influência do subitem gás do botijão, que subiu 3,74%, e da energia elétrica residencial, com 0,72% de variação, com a incorporação de reajustes tarifários de concessionárias de algumas áreas do índice. O setor de transportes deu uma segurada na inflação. Os preços praticamente ficaram parados, variação de apenas 0,06%. Tal resultado foi influenciado pela queda de 14,45% no subitem passagem aérea e no ônibus urbano, com menos 1,13%, em razão da apropriação de gratuidades ou reduções tarifárias concedidas aos domingos e, em algumas áreas, também em feriados. Mas atenção, porque o combustível ainda sobe. No lado das altas, os combustíveis subiu 1,80%, com destaque para a gasolina, que desacelerou de março, 4,59%, para abril, 1,86%, configurando-se como principal impacto individual no resultado, 0,10 ponto percentual. O óleo diesel variou 4,46% e o etanol 0,62%. Regionalmente, a maior variação foi em Goiânia, 1,12%, e a menor, 0,16%, ocorreu em Brasília. A seguir, a gente fala do medo da violência motivada por opiniões políticas. Voltamos já. R$ 99 milhões de brasileiros têm medo de sofrer agressões físicas motivadas por opiniões políticas. Apenas no último ano, mais de 3,5 milhões de pessoas foram vítimas de violência por questões partidárias. 99.400.000 pessoas. Gente que usa o silêncio como estratégia de sobrevivência. Sem debate, surge só medo. Segundo o estudo Medo do Crime e Eleições 2026, os gatilhos da insegurança, exatos 59,6% dos brasileiros com 16 anos ou mais afirmam ter medo de sofrer violência física por causa da posição política. Na prática, isso significa que 6 em cada 10 cidadãos preferem a cautela ao diálogo. Esse perigo não é apenas imaginário. No último ano, cerca de 3.600.000 pessoas relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência política, 2,2% da população. Em 2022, o índice de medo era de 68%. A pesquisa aponta diferenças conforme o perfil dos entrevistados da pesquisa. Entre as mulheres, 65,5% afirmam temer agressões motivadas por posições políticas, enquanto que entre os homens o índice é de 53,1%. O recorte econômico também evidencia essa desigualdade. Nas classes D e E, 64,2% dos entrevistados manifestam medo da violência política, um percentual superior ao registrado entre as classes A e B, 54,9%. A ocorrência de agressões também é mais elevada entre os grupos de menor renda. 3,5% disseram ter sido vítimas. Já entre os mais ricos, 2,2%. O estudo traz um novo componente para essa conta: o peso do crime organizado. Em bairros onde facções ou milícias atuam, realidade conhecida por 41% dos entrevistados, a liberdade de expressão fica ainda mais restrita. 59,5% dos moradores evitam falar sobre política por receio de represálias desses grupos. 61,4% dos residentes afirmam que o crime organizado exerce influência moderada ou forte sobre as decisões e regras de convivência do bairro. E a vitimização por agressão política nessas áreas chega a 3,3%, superior à média nacional de 2,2%. A rotina das redes sociais pode estar relacionada com a felicidade. A gente explica depois do intervalo. As redes sociais já fazem parte da rotina, principalmente entre os mais jovens. Mas até que ponto esta conexão está ajudando ou atrapalhando? Um relatório internacional indica que quanto maior o tempo nas telas, menor pode ser a sensação de felicidade. Distração, diversão, conexão.
Essas são algumas das sensações mais comuns quando o assunto é a rede social. Mas por trás dessa rotina digital, um alerta, o Relatório Mundial da Felicidade de 2026 aponta que o uso excessivo de telas está diretamente ligado à queda no bem-estar, especialmente entre os jovens. Quanto mais tempo conectado, menor a satisfação com a própria vida. Comprometimento na coordenação motora, comprometimento cognitivo, comprometimento social. Por isso que nós vemos muitos jovens e adolescentes vivendo o isolamento, fica mais agressivo, irritadiço, compromete o sono. A gente fala e propaga na internet são só as coisas boas. Todo ser humano tem uma dualidade de acertar e errar. Quando você começa a ver todo mundo feliz, tudo dando certo, o jovem vai lá, ele imagina que isso é real. Mas, na verdade, a nossa vida é sobre acertar e errar. Mas especialistas fazem um alerta importante. O problema não é estar conectado, e sim como essa conexão acontece. Equilibrar o tempo entre o mundo digital e as interações reais é essencial para a saúde emocional. E a diferença é facilmente percebida na escola. A gente vê uma outra qualidade na convivência, né, no aproveitamento durante as aulas e outras atividades que acontecem nos outros espaços da escola. Em um mundo cada vez mais conectado, tanto para jovens quanto para os adultos, viver apenas consumindo o que está nas redes sociais distancia a pessoa da realidade, aumenta a chance de frustração e de infelicidade. Então, o recado é simples: o equilíbrio sempre foi o melhor caminho. O CNT Notícias RS termina por aqui. Eu te vejo no próximo jornal. Até mais.